E aí, gente, boa tarde. Como é que vocês estão? Querem começar agora ou vocês preferem esperar os outros? Tentaram fazer os desafios que eu mandei ou nada? Eu sei, mas eu imaginei que vocês iriam falar isso mesmo. Tanto que hoje, para ninguém falar que não teve tempo, a gente vai separar uma parte da aula só para isso, tá? Eu vou separar um desafio aqui para vocês e e vou querer que vocês façam, beleza? Tá todo mundo aí com o compilador aberto, gente? O Google Colab ou o Python 3? Alguma ideia que vocês tiverem? Então a gente pode começar, né? Certo. Bom, nessa aula aqui, a gente vai tentar dar continuidade ao que fizemos. Não sei se vocês lembram, a gente. Melhor, se vocês não tiveram tempo de revisar nada, vocês querem que eu faça uma revisão? Ou tá de boa aí? Vocês conseguem acompanhar a aula de boa? Porque para a aula de hoje, eu preciso que vocês tenham em mente aí a lógica da primeira, né? A questão das listas, dos laços de repetição, dos laços de decisão também. Beleza, como ninguém falou mais nada, a gente vai continuar aqui. Bom, aqui nesse jogo de hoje, a gente vai tentar simular um Jockey Pô, que é um pedra, papel, tesoura. Aqui a gente vai utilizar o conceito de listas, que testamos na última aula, né? Na segunda parte da nossa primeira aula. E aqui nós vamos introduzir outro conceito do Python e de outras linguagens de programação, que são as bibliotecas. O que é que são bibliotecas, gente? De uma forma bem simplória e bem rápida aí para vocês. São espécies de armários que a gente usa ali na máquina, que vai nos fornecer diferentes funções, vai nos fornecer uma série de funções específicas e já prontas. Então, a gente não precisa de um código para fazer aquilo que a gente quer. A gente vai ter biblioteca para várias coisas, para vários tipos de código. No GitHub tem melhor, mais especificamente sobre isso. Não tem como a gente falar, destrinchar sobre isso aqui em um mini curso, mas vocês podem procurar saber mais. De uma maneira bem rápida, é basicamente isso. Na biblioteca random, a gente consegue fazer espécies de sorteios. Então, a gente consegue ter valores aleatórios. Quando eu falo de valores, gente, é o conceito de valores, não precisa ser números exatamente. No nosso caso aqui, é, pode ser número também. Então, vamos lá. No nosso caso aqui, a gente vai tentar colocar o jogo por fases, né? Vamos tentar construir ele aos poucos. Vou pedir que vocês abram aí um bloco de código e a gente vai primeiro importar a nossa biblioteca.
Para importar qualquer tipo de biblioteca aqui no Python, você vai simplesmente usar o import. Importe o nome da biblioteca que você vai utilizar. No nosso caso, o random. Vamos colocar aqui uma mensagem para o jogo. É, essas mensagens de print são claramente opcionais, tá, gente? Vocês colocam o que quiserem, não precisa colocar também. Só uma questão de boa prática para vocês acompanharem aí. Aqui a gente já vai iniciar com a nossa lista. O que consiste o jogo Jockey Pô? Você vai ter ali pedra, papel, tesoura. Para nossa máquina entender o que são esses objetos, a gente precisa que ela esteja alocada em algum lugar, né? A gente precisa que esses objetos estejam em algum lugar. Aqui a gente vai usar a lista para encadear esses valores em um conceito só, em um armário só. Então, a gente vai criar aqui uma lista, vocês podem colocar o nome que quiser, vou utilizar aqui armas, vai receber a nossa lista. Vocês lembram lá, para criar uma lista, a gente precisa abrir e fechar colchetes, e aqui dentro a gente vai adicionando os valores. Como o Pedra, Papel, Tesoura é um jogo físico ali, né? A gente vai adicionar só os nomes. Vocês podem adicionar números também, se quiser. Vou colocar os nomes diretamente aqui. Pedra, papel, tesoura. Estão conseguindo acompanhar a lógica até aqui, gente? É importante que vocês entendam a lógica do que está sendo feita, não exatamente replicar o código. Replicar o código é de boa, né? Que vocês estão vendo o que eu estou fazendo. Beleza. Agora vocês vão criar uma variável para nós utilizarmos o que vai vir ali da nossa biblioteca. Vou criar um jogada e ela vai receber o nosso. Beleza. Vai receber o nosso atributo ali da biblioteca. Para isso, sempre que a gente for buscar algo da biblioteca, a gente usa o nome da biblioteca, random, ponto. Aí aqui a gente vai ter várias funções da biblioteca. Sempre que vocês quiserem ver quais funções uma biblioteca tem, vocês podem ver diretamente na documentação da linguagem que estão utilizando. No nosso caso aqui é Python. Novamente, não tem como a gente discutir sobre tudo isso aqui em um mini curso de 4 horas aula. Mas vocês que realmente se interessarem por programação, que realmente quiserem continuar a replicar os códigos, podem procurar depois. Eu vou disponibilizar para vocês também. Aí vocês pesquisam, tem uma série de funções lá do que cada biblioteca específica tem. No nosso caso aqui, nós vamos utilizar a função choice. Aí você vem, coloca o choice. Lembra do que eu falei para vocês? Vamos utilizar funções? A gente abre o parêntese e dentro do parêntese utilizamos o nosso argumento. No nosso caso aqui, o que é o argumento? Vai ser as nossas armas. Por quê? O choice, por que você acha que está errado? Esse choice aqui é uma função do random. Ele vai escolher. Tá. Ah, sim, entendi. Ele vai escolher dentro dessa minha lista aqui um desses 3 valores. Qualquer valor que eu tivesse aqui, tá, gente? Então, ele vai escolher o valor que ele quiser, sem que isso esteja pré-definido. Então, não faz parte da minha escolha, não tem nada de fora que envolva ali na opção. É realmente uma escolha aleatória da máquina. Por isso, random. Eu vou deixar um comentário aqui para vocês conseguirem acompanhar melhor.
Beleza. Nesse jogo aqui, a gente precisa ter uma opção de escolha, né? Eu preciso jogar ali a minha opção. Então, eu vou criar é, uma variável para receber do usuário. Vou criar aqui jogada do usuário. Lembrem que vai ser sempre o input, nossa caixa de entrada. Estamos tratando de strings, tá, gente? Então, não precisamos diferenciar o tipo de input. Não precisamos diferenciar o tipo de variável que está aqui no nosso argumento. Vou colocar aqui a frase. Agora a gente cria aqui uns printzinhos só para ficar bonitinho, né? Esses prints que eu tô colocando, esse primeiro e esse último, é só para ficar bonitinho mesmo, né? Obrigatório aí para vocês, não. Vocês fizeram até aqui, gente? Testaram o código? Fazer um teste qualquer aqui. Tesoura. Você jogou tesoura. Beleza. Deixe-me ver. Eu só vou adicionar. Deixa eu ver se dá para adicionar mais uma coisinha aqui. Eu mantenho assim. Acho que eu vou manter assim para não ficar muita informação para vocês. Mas vocês estão conseguindo acompanhar aí? De boa? Rodaram até aqui sem nenhum problema? Tudo certo? Tá, beleza. Então, gente, vamos continuar aqui com as regras do nosso jogo, né? Lembrem que para todo jogo, vocês já estão habituados a isso, a gente precisa adicionar uma lógica. Diferentes lógicas
a depender de como o jogo funciona. Nesse caso aqui, a gente precisa obrigar o nosso if, o nosso se, a checar duas coisas ao mesmo tempo. Aí vocês vão precisar lembrar lá da primeira aula, que eu falei brevemente sobre o uso dos operadores lógicos. Mandei uma cartilhazinha para vocês, eu não sei se alguém chegou a ver também, mas não é nada demais, não. Vocês, uma lógica básica vocês conseguem diferenciar, que foi a questão do uso do AND. Ou seja, sempre que eu for utilizar o AND, eu preciso que as minhas duas afirmações sejam verdadeiras para que o meu bloco de código funcione. Ficou claro aí para vocês essa questão do AND? A gente até chegou a fazer ela em um dos jogos, né? Do primeiro, que eu falei bem brevemente. Mas aí a gente vai testar aqui novamente para vocês fixarem melhor essa ideia. Vamos colocar aqui o nosso if, vocês já sabem, estrutura de decisão, se a nossa jogada do usuário for igual, lembrem que o igual aqui a gente utiliza dois, dois operadores lógicos, ele tem que ser igual à minha jogada do computador. Qual foi a jogada do computador que eu coloquei aqui? Apenas jogada. Se essas duas jogadas forem iguais, vou colocar uma mensagenzinha aqui. Empate. Eu não sei o que acontece quando dá empate no pedra, papel, tesoura, né? É que pensar no igual. Aqui vai entrar também os elifes. Vocês lembram também da primeira aula que eu falei a questão do elif e do else? Naquele primeiro exemplo lá, que eu acho que foi na aula de adivinhação, eu falei, gente, aqui não tem a necessidade de vocês usarem mais do que um elif, porque a outra condição automaticamente já jogaria para o else. Nesse caso aqui, a gente tem algumas opções que não seria diretamente para o else. Quando você tem essas sub-opções, a gente tem a opção de usar o elif. Vou explicar aqui na prática que fica melhor para vocês entenderem. Então, se a jogada do usuário for igual à jogada do computador, que é a nossa variável jogada, vai ser empate. Se não, mas esse elif é como se fosse isso. Em uma linguagem, estou tentando falar de uma maneira didática para vocês que não são da área conseguirem captar exatamente o que é esse elif aqui, tá? É como se fosse um se não mais. Ele não está negando totalmente o se. Ele está entrando em sub-opções ali do se. Se não mais, a jogada do usuário. Aí você vai entrar nas possíveis opções do nosso jogo. Não estou conseguindo acompanhar, meu PC está travando aqui demais. Mas tenta continuar, pelo menos na aula, para você assinar a lista. Porque, porque a aula vai ser disponibilizada no YouTube, né? Então você pode acompanhar depois. Só para você não perder o certificado, né? Você já assistiu a primeira aula? Eu lembro que você estava na primeira aula também. Mas então aqui, gente, bora voltar. Se não mais, a jogada do usuário. Aqui a gente começa a adicionar as nossas subopções. Foi pedra? Nosso primeiro caso aqui. E
Agora aqui vocês precisam prestar atenção é, nos casos que são possíveis. Nesse caso aqui, a gente tem três casos possíveis utilizando o AND. Lembrem-se que para esses blocos aqui funcionarem, eu preciso que as duas operações sejam verdadeiras. Então, a jogada do usuário. Ah, tá. Esqueci de colocar aqui a atribuição, né? Então, tanto a minha jogada do usuário tem que ser pedra, quanto a minha jogada, e agora eu vou colocar a minha outra opção, tem que ser verdadeira. Vocês estão conseguindo acompanhar essa lógica aí, né? Então, vou continuar colocando as opções. Eu tô frisando bastante isso, gente, porque realmente a preocupação aqui das nossas aulas é que vocês consigam acompanhar a lógica do que a gente está fazendo e não exatamente replicar o código. Eu percebi que na primeira aula vocês não tiraram muito as dúvidas. Aí eu fiquei assim pensando, né, se realmente vocês não tinham dúvidas ou se eu falei rápido demais ou se ficou alguma coisa batida ali. Então hoje eu estou tentando voltar bastante nesses pormenores. Então aqui nas nossas opções, a gente tem a jogada do usuário sendo pedra e a jogada do computador sendo tesoura. Vamos colocar aqui a solução, né? Pedra quebra tesoura, beleza. Você perdeu porque estamos conversando com o usuário. Viemos para a nossa segunda opção. Se a nossa jogada do usuário foi igual a papel, temos papel também. E a jogada do computador, vamos lá, ela pode ser pedra, peixe também, né? Então, papel cobre. Temos outra opção também, que é se a jogada do nosso usuário foi igual a tesoura. Eu quero que vocês percebam que a questão do utilizar os elifs aqui é tentar cobrir esses nossos três cenários possíveis aqui, né? Em outros jogos, vocês teriam que analisar os cenários possíveis naquele tipo de jogo ali, naquele tipo de lógica que vocês estariam fazendo. Que é venceu também, né? Porque a tesoura corta. Não, que venceu também, meu Deus. Pronto. Agora vocês vejam que aqui. Deixa eu ver se ninguém falou mais nada aqui.
O usuário não deveria vencer. É isso mesmo. Que eu tinha confundido ali. Mas, enfim, vocês conseguiram acompanhar até aqui, gente? O mais importante aqui no Elif, que eu quero que vocês percebam, é a lógica mesmo por trás. A estrutura. Por que que a gente utilizou Elif e não diretamente pro else? Ou por que que a gente não encadeou um monte de if ali? Porque nós estamos utilizando subopções do if. Na programação, essa é a melhor prática aqui para a gente. Para quem tiver realmente interesse em pesquisar mais sobre a programação, é bem interessante vocês acompanharem isso aqui. Então, perceba, nós cobrimos todos os casos possíveis em que o usuário pode ganhar. Algo além disso só pode ser o quê? Derrota. Aí a gente entra no nosso else. Se nós cobrimos todos os casos em que o usuário vence, a única coisa que nos resta que nos resta é a derrota, né? Vou colocar aqui uma mensagem qualquer. Agora nós vamos testar o nosso código para ver se está funcionando certinho. Deixa eu voltar aqui. O meu fica feio porque não tá tudo em uma célula só, né? Mas o de vocês roda aí certinho. Deixa eu colocar papel. Tá, aqui era uma coisa que eu ia falar para vocês, eu não falei, mas agora eu vou falar, porque vocês viram ali que deu erro. Vocês viram que aqui eu coloquei pedra, papel, tesoura, todos com a letra maiúscula, né? Todos com a primeira letra maiúscula. Isso dentro de uma lista. Então, é como se todos esses nomes aqui fossem nomes próprios. Para a nossa máquina entender, para a nossa máquina puxar o que tem aqui, ela puxa exatamente como está aqui. Então, quando eu escrevi aqui o meu papel com a letra minúscula, todas as letras minúsculas, a máquina não conseguiu relacionar com a minha lista aqui. Só porque eu tenho essa primeira letra maiúscula aqui. Para a gente resolver isso, tem uma funçãozinha do Python, é, função interna do Python, tá? Que é capitalize. Eu nem lembro se é assim mesmo que reconheceu. É só isso aqui, vocês colocam um ponto capitalize, testem aí, porque aí ele vai formatar tudo da mesma forma para você. Então, independente se eu colocar maiúsculas ou minúsculas na minha caixa de entrada, ele vai conseguir formatar isso aí para mim e a máquina vai entender corretamente. Agora ele entendeu. Agora vamos rodar esse aqui de novo. Empate. Deu empate. Bora rodar de novo. Lembrem que é aleatório, tá? Então, toda vez que a gente fizer, ele vai dar o resultado que for ali no que foi escolhido pelo choice. Não é igual, não. Deu empate de novo. Queria que dessem separados para a gente cobrir todos os cenários aqui. Venci. Pedra, papel, pedra, quebra, tesoura. Bora testar uma última vez, só para ver se sai todos os cenários. Derrota, a máquina venceu de você. Pronto, cobrimos todos os cenários.
Então, ele veio aqui, verificou que nenhuma dessas opções foi satisfeita e caiu no meu ELSE. Vocês conseguiram, né, gente, acompanhar? Esse de hoje eu fiz bem mais tranquilo para vocês conseguirem acompanhar de boa e fazerem os desafios aqui em tempo real. Agora eu vou deixar esse desafio aqui para vocês. Vocês vão criar uma variável tentativas igual a 3 lá no topo e vai fazer o jogo rodar 3 vezes seguidas. Aí eu coloquei aqui só para vocês se lembrarem, né, a questão da indentação. Eu não sei se foi nessa turma, acho que foi na outra, que o menino não estava conseguindo rodar o código e dando erro, quando ele foi ver, era só a indentação que estava errada. Mas é isso, vou deixar o desafio aqui para vocês, vou dar 5 minutinhos e é para fazer mesmo, tá, gente? Vou esperar vocês me retornarem aí 5 minutinhos para fazerem esse desafio aqui. Eu tenho outros aqui, não sei se eu já mando aqui para vocês, mas a gente vai esperar aqui, vou esperar enquanto vocês fazem. Vocês conseguiram entender o desafio, gente? É para introduzir um laço de repetição. Lembrando, eu coloquei o while aqui, mas vocês podem utilizar o for também, tá? For é mais complicado para quem não, para quem teve o primeiro contato aqui com o mini curso, porque o for do Python é mais, tem algumas especificações, tipo range e tal. Mas quem quiser fazer com for também, dá para fazer. E aí, conseguiram fazer? Alguém chegou a tentar de verdade?
Vocês nem tentaram, gente. Eu não tô acreditando nisso, não. Nem tentaram fazer o código? Vou esperar vocês tentarem fazer o desafio. Pelo menos tentarem, né? Vocês lembrem que as atividades também contam, gente. Vocês vão receber um certificado de 20 horas. Não é só as horas aula, não. Vocês tentaram e estão tendo dificuldade com o código? Se for isso, pode falar aqui, comentar aqui que a gente resolve. Mas vocês precisam tentar também, né?
Se der empate, como faz para repetir a jogada mais 3 vezes? Você quer repetir só se der um empate? Dentro aqui do. Dentro dessa opção? Me responde aí. Não, tá de cima. Por exemplo, se eu ganhar uma vez, a máquina uma vez, depois empate. Se eu ganhar uma vez, a máquina uma vez. Eu acho, se eu entendi o que você quer, eu acho que por um laço for, viu? Você provavelmente já programa, né? Isso não é uma pergunta de quem tá mexendo em código no primeiro dia, não. Mas se esse for o caso, com o laço for, você consegue. Aí você tem que cobrir todos os casos, né? O caso de. Dentro de um Elif, por exemplo, você coloca todas as opções do usuário ganhar. Aqui eu estou supondo que você já tem uma base melhor, tá, William? Dentro de um Elif, por exemplo, você coloca todas essas opções aqui, nossa, do usuário ganhar. E dentro de outro, você coloca a opção do empate. Se não, você coloca isso aí. Veja apenas em técnicas de. Ah, você é do IFBA também? Ah, é isso. Então você entendeu mais ou menos o que eu falei. Por um laço for. Pelo IO, deixa eu ver. Não sei bem se sairia por um IO, mas pelo for acho que ficaria mais amarradinho para você ter esse controle das opções. Conseguir cobrir as 3 opções. Técnica de programação. Então você é de elétrica também. Eu vou até. Eu tenho várias opções de gabarito, gente. Mas como vocês estão meio eu vou continuar a aula. E se vocês tiverem interesse, vocês vão lá no GitHub e vocês mesmo vejam, beleza?
A gente vai prosseguir aqui porque ainda temos mais coisas, né? Então, para essa última parte aqui da aula, eu quis trazer para vocês um exemplo que mistura tudo que a gente aprendeu aqui e umas coisas a mais. Quem tiver mais base assim, de lógica de programação é, vai conseguir captar melhor essa parte. Mas eu queria só demonstrar para vocês o que vocês conseguem fazer e aplicar se realmente tiverem interesse em programação. Programação é muito importante em diversas áreas. Eu acredito que seja em todas. Eu especificamente estou ministrando a aula para vocês. Sou aluna de engenharia elétrica também. Não sou uma pessoa formada em TI, mas eu tenho outra formação também em TI, de um curso técnico. Eu sou bolsista, como desenvolvedora back-end em Python. Então, é isso. Se eu puder dar uma dica para vocês, invistam em programação, independente da área que vocês estejam. Não para ser programadores, nem todo mundo quer ser programador, mas realmente para vocês conhecerem, para vocês entenderem o que estão fazendo. Eu tentei demonstrar aqui para vocês nesse mini curso, que é muito curto, não tem como a gente falar sobre tudo realmente, mas o foco do mini curso era trazer realmente a questão da lógica de programação. Nós somos alunos de engenharia elétrica, então o nosso foco exatamente não é na programação em si, e sim na questão do desenvolvimento lógico, do pensamento matemático, que é importante para todas as áreas, é essencial, independente da área que vocês estejam. Para essa última aula, eu preparei uma coisa bem legal para vocês conseguirem dimensionar até onde vocês conseguem chegar com a programação, que foi um script de 60 linhas, que simula um joguinho de Minecraft. Eu desenvolvi ele em Python também. Não sou jogadora de Minecraft, tá? Antes que vocês me julguem na minha atuação aqui no jogo, mas eu vou rodar aqui para vocês rapidinho, para vocês conseguirem dar uma olhada em como funciona. Aqui nós temos o nosso joguinho, deixa só eu deixar a vídeo aqui aberta. Pronto. Aqui, como vocês podem ver, a gente tem uma simulaçãozinha do Minecraft. Tá rodando aí? Tá, né? Beleza. Vou fazer uma pequena demonstração aqui para vocês. Não sou boa em demonstrar porque eu não sei jogar Minecraft. A gente vai tentando interagir aqui. Vou andando um pouquinho para a direita, para a esquerda. Agora eu sumi porque eu não sei jogar. Deixa eu só voltar aqui. Para vocês verem, como eu disse, 60 linhas de código, a gente consegue gerar tudo isso aqui. Todos esses gráficos, toda essa grama. Ali vocês têm também as entities, né? Que são as entidades para vocês aí que jogam.
os colides que vão mostrando o acompanhamento do jogo, né? Vou trocar aqui também o material que a gente está utilizando. Vou colocar aqui um tijolinho. Vou tentar montar alguma coisa aqui. Então, vamos lá. Vamos tentar criar alguma coisinha aqui. Tô só mostrando, tá, gente? Eu não sei. Vocês não vão ficar me xingando aí porque eu sou burra, não. Estou aqui para ensinar a lógica de programação. Não estou aqui para ensinar a montar bloquinhos. Olha, até que é legal. Deixa eu destruir isso aqui que tá atrapalhando minha visão já. Ah, agora eu quero trocar, eu quero uma graminha. Então, gente, a demonstração do jogo é basicamente isso aqui. Eu nunca fui de jogar Minecraft, eu sou mais de outros jogos, mas eu achei bem legal trazer isso aqui para vocês, porque preparando as aulas, eu consegui encontrar várias bibliotecas do Python específicas para jogos. E para vocês terem um dimensionamento do quão difícil é criar um jogo, literalmente há uns 10 anos atrás, para criar isso aqui, gente, você tinha que ter uma máquina tão potente, você tinha que ter um hardware muito foda, você tinha que ter dinheiro para conseguir rodar isso aqui. E hoje em dia, com uma simples linha, sim, poucas linhas de código, com pouca base de programação. Na verdade, você nem precisa ter uma base de programação, né? Se você não tiver interesse realmente em conhecer, você vai, joga na IA, com pouquinho conhecimento de como utilizar as plataformas em si, de codificação, você consegue gerar uma coisa dessa aqui. E muito maior do que isso aqui, né? É porque eu realmente não tenho questão visual, questão de jogabilidade. Uma pessoa que é acostumada a jogar provavelmente teria preparado um código ainda melhor. Mas, enfim, é só uma questão de demonstração. Eu quis demonstrar para vocês, achei bem legal eu vim demonstrar, porque vocês conseguem recriar um joguinho aí, bem legal para quem gosta. Tem gente que é viciada nisso aqui, passa o dia inteiro jogando isso aqui. E por meio da programação, é, principalmente por Python, que é uma linguagem muito simples, vocês viram aqui, é muito intuitiva e uma linguagem de fácil aprendizado, né? A gente chama esse tipo de linguagem de linguagem de alto padrão. A gente tem as linguagens de baixo padrão. Não é bem padrão, tem outro nome, mas enfim. As linguagens de baixo padrão, que são as linguagens que falam mais perto da máquina.
A gente vai ter aí C, C++. O William vai entender bem o que eu estou falando, porque lá em engenharia a gente tem uma base em C e C++. A gente utiliza mais esse tipo de linguagem arcaica, porque são linguagens que falam mais diretamente com a máquina. São linguagens mais difíceis de rodar, são linguagens que necessitam de um hardware específico. No caso do Python, não. Você tem uma versatilidade muito maior e você consegue utilizar para coisas muito mais plurais mesmo. Então, só queria demonstrar aqui para vocês o que é possível. Daria para demonstrar um joguinho bem mais legal se eu soubesse jogar. Mas agora, eu queria só passar no código. Vou trazer aqui para vocês verem que aqui tem muita coisa que nós aprendemos. Obviamente, vai ter coisa também que não deu para a gente ver. Como eu disse, é muita coisa. Mas vocês vão ver que algumas coisinhas, alguns conceitos que nós tivemos já vão estar aqui. Inclusive, uma biblioteca que a gente acabou de utilizar, que é o Random. Lembra que eu falei para vocês quando a gente for utilizar uma biblioteca, a gente utiliza o import. Aqui nós utilizamos o random. Utilizamos também o Ursina. O Ursina foi o responsável por criar esse jogo aqui pra gente, com os gráficos e tudo. Aqui a gente tem as nossas texturas, né? A questão visual do jogo, que já vem instaladas no Ursina, gente. A gente está utilizando coisas do Ursina, como eu falei para vocês. Sempre que pegamos uma biblioteca, nós vamos ter várias coisas ali dentro para extrair delas. Aqui nós estamos utilizando o quê? Listas para ter essas texturas. Nesse caso aqui, ó, a gente está adicionando grass, stone e brick, que é grama, tijolo e pedra. Só para introduzir vocês. Aqui a gente tem um conceito muito legal, que é o conceito de herança. Não deu para a gente falar disso, não dá para falar disso em um mini curso, mas é um conceito base de programação também, de classe e herança, que é basicamente aqui, para explicar para vocês rapidamente, são coisas que herdam de outros objetos que herdam de outros objetos, padrões específicos, coisas específicas de outros. Então, a partir disso, a gente foi modelando todo o nosso joguinho. No nosso caso aqui, a gente criou os blocos, a gente cria a própria jogabilidade, né? Como que o jogador vai se movimentar, o que ele vai fazer para destruir o bloco, o que ele vai fazer para adicionar um bloco, o que ele vai fazer para bater. Como eu disse, aqui tem bastante coisa. Eu interagi bem pouco, porque eu não tenho o costume de jogar bastante, mas eu tentei buscar ali a melhor demonstração visual para vocês conseguirem entender. E, de todo modo, eu deixei disponível no GitHub, vocês conseguem instalar na máquina de vocês e conseguem jogar o joguinho e ver o código também, tá? Vocês conseguem destrinchar o código. Só um adendo que para rodar o código, vocês não conseguem fazer isso pelo Google Colab. Por isso que a gente disponibilizou os tutoriais, como instalar GitHub, como instalar VS Code, porque para isso, especificamente para a usina, que é uma biblioteca bem mais pesada, a gente vai rodar gráficos aqui, a gente tem todo o ambiente, né, para simular o Minecraft. Nesses casos, um ambiente virtual como o Google Colab, como o Jupyter Notebook, não consegue rodar. Aí vocês precisam instalar uma IDE, tem o cursor, tem o VS Code.
Mas vocês não precisam se preocupar com isso, não, gente. É coisa simples. Lá no nosso grupo do WhatsApp tem os links dos nossos materiais de apoio, tem tudo isso aí ajudando vocês. É só um adendo mesmo, vocês podem ir lá procurar. E é isso. Eu vou ver que o que mais? A gente não chegou a trabalhar com funções, beleza? Chegamos a trabalhar com as funções pequenas, né? Que eu falei para vocês. Aqui é uma função tal, aqui é a função específica do Python. Mas nós temos também funções que criamos. Esse aqui é um tipo de função que criamos, tá? A gente utiliza o def, colocamos o tipo da função, vamos ter vários tipos de funções, e dentro delas nós criamos o que queremos. Só para falar bem rapidamente disso, vocês viram que eu sempre falava, eu vou utilizar tal função, aqui eu vou ter tal argumento. Mas a gente também pode criar uma função com o argumento que eu quiser para fazer o que eu quiser. Basicamente isso. Vocês podem procurar melhor, mas é um conceito bem simples, bem simples. E aqui dentro a gente pode utilizar todos os conceitos que aprendemos também. Aqui eu coloquei algumas estruturas de decisão com o if. Poderia ter laços de repetição aqui também, tá? A depender do código. Rolando aqui mais um pouco para gerar o nosso mundo, né? Para gerar todo o nosso visual ali. Nós passamos pela jogabilidade agora. A gente já inicia aqui com o for, gente, que é o nosso laço de repetição. Eu dei o laço de repetição para vocês, acho que desde da primeira aula, né? Da primeira parte da primeira aula. Então, conceitos básicos mesmo que vocês têm aqui. Outra coisa que aprendemos lá também, coisas simples, gente, pra vocês verem, coisas simples que aprendemos, que se vocês realmente pegarem para estudar, vocês conseguem aplicar nesse tipo de coisa aqui. Lembra que eu falei para vocês que o random e outras bibliotecas têm vários tipos de funções? Aqui nós temos outro tipo de função também, né? Que é o ranging. É, o que mais aqui? Nós temos um for dentro de outro for. Esse aqui se chama aninhamento. Eu deixei um exercício de aninhamento para vocês lá no GitHub. Vocês não foram ver, mas lá tem. Se tiverem interesse é bem legal ver essa questão do alinhamento, como o código funciona, a lógica por trás de um alinhamento. E é isso. Só queria dar um start assim para vocês, para finalizar essa parte de código da gente, para vocês conseguirem entender até onde a gente consegue chegar com o código, né? Com a programação. Eu espero que vocês avancem mais, que não fique só aqui no mini curso. Eu vi que tem gente aí que já tem uma base de programação, tem gente que não tem. Independente de qual seja o caso, eu espero que vocês tenham aproveitado bastante o mini curso. Dei o meu melhor aqui para vocês conseguirem entender. Espero que tenha dado certo. E é isso, gente. Ficou alguma dúvida? Vocês querem que eu volte no código ou em alguma questão? Ficaram com alguma dúvida em relação à explicação? Ou do funcionamento do mini curso? É hora para vocês perguntarem agora. Assim, inclusive, só um minuto aqui que eu vou. Ai, desculpa, minha gata estava miando aqui. Inclusive, me falem uma coisa, vocês têm dificuldade para acessar o GitHub? Se vocês quiserem, eu posso mostrar aqui rapidinho como vocês acessarem. Mas já tem tutorial também. Lá no YouTube a gente disponibilizou.
Sim, o link do GitHub tá na descrição. Eu vou verificar aqui em qual descrição tá. Ó, tá na descrição do grupo oficial, que é o VIP mini curso. E tá a playlist no YouTube também. Mas, e aí, vocês querem que eu mostre o entrando no GitHub? Ou vocês conseguem entrar de boa? Podem falar, gente. Sem medo. Agora é a hora. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês tirem. Ah, consegui entrar, beleza. Aí vocês olham, gente, é bem legal. Deixei separado alguns desafios. Eu tenho outros repositórios também. Se vocês conseguirem utilizar, eu tenho outros repositórios interessantes, de Python, para vocês se gostaram da linguagem. Agora eu vou deixar uma apresentação aqui para vocês, só para a gente finalizar, pode ser? Vocês falaram que tá de boa, que não tem mais dúvidas. Boa tarde, pessoal. Vocês estão conseguindo me ouvir? Acho que minha câmera está com algum problema e eu acho que eu não vou conseguir ligar ela. Mas ela está ligada. Em algum momento vai aparecer. Enfim. Bom, aí, foi. Chegamos ao final do nosso mini curso com de desenvolvimento de mini jogos em Python. E antes de qualquer coisa, queremos parabenizar vocês por terem chegado até aqui. Ao longo desses encontros, trabalhamos conceitos fundamentais da programação de forma prática, acessível e interativa. E o mais importante, colocando a mão na massa. Pode passar. Pode passar. Pode passar. Pode voltar, por favor. Certo. Bom, além dos conceitos básicos, vocês também conheceram ferramentas e recursos muito utilizados na prática, como manipulação de textos com string, armazenamento de informações utilizando listas, operadores lógicos, armazenamento de informações utilizando listas, escolhas aleatórias com a biblioteca Random Choice, e até um primeiro contato com ambientes interativos em 3D, utilizando a biblioteca Usina. Ou seja,
vocês tiveram acesso a conteúdos que já aproximam bastante do desenvolvimento real de projetos de programação. Pode passar, amiga. Projetos desenvolvidos, eu acho que passou muito aí. Volta, dois. Não, é projetos desenvolvidos. Tá passando para o final. Isso. Bom, pode deixar aí nessa tela mesmo, fica melhor para você visualizar. Bom, durante esse processo, vocês conseguiram desenvolver diferentes projetos. O jogo de adivinhação, o jogo da forca, Jogo em Pô, e também Minecraft, vocês puderam ver a demonstração. E mesmo sendo projetos introdutórios, todos eles trabalharam lógica, organização e resolução de problemas. Mas, afinal, o que isso significa na prática? Bom, significa que vocês já conseguem criar programas simples, já conseguem pensar soluções utilizando lógica, e já possuem uma base inicial para desenvolver projetos pequenos em Python. E isso é um passo muito importante para quem está começando. E existe algo muito importante na programação. Mais importante do que decorar comandos é entender a lógica. Porque comandos podem ser pesquisados, mas o raciocínio lógico é o que realmente faz diferença no desenvolvimento. Então, não se preocupe em memorizar tudo o que falamos durante o minicurso. Com prática, os comandos vão ficando naturais. O aprendizado em programação é contínuo. Até profissionais da área continuam aprendendo constantemente. Então, cada prática, cada erro e cada tentativa ajuda no desenvolvimento das habilidades de vocês. Por mais clichê que seja, o importante é continuar explorando e praticando. Pode passar. Volta um, por favor. Certo. E o que vocês podem fazer agora? Continuar praticando, modificar os jogos criados durante o minicurso, testar novas ideias, explorar desafios diferentes e buscar novos conteúdos, porque programação, desculpa, evolui muito através da prática. Pode passar. Bom, antes de encerrarmos oficialmente, vamos disponibilizar um formulário. Ele vai funcionar como a nossa atividade final e também como feedback do nosso minicurso. É muito importante que todos respondam, porque isso também ajuda a melhorar futuras edições do projeto, além de que vai contar também como lista de presença. Então, além de vocês ganharem o certificado, vão ajudar vocês a concorrerem à caneta. Então, peço que escaneiem esse QR Code disponibilizado na tela e reservem alguns minutinhos para responder. Vou deixar uns 10 minutos para vocês responderem. Também vou colocar o link no chat do Meet, tá bom? Eu tô agora.
Acabei de colocar o. Acabei de pôr o link aí. Vou colocar no grupo também, tá? Não, não posso pôr no grupo, porque vai servir como presença também, não tá todo mundo. Então, o único momento de vocês responderem é agora. Vou cronometrar 10 minutinhos aqui, uns 15, tá bom?
Tá liberado. Assim, eu vou ficar aqui, né? Porque se vocês tiverem alguma dúvida e tal. Mas se já preencheu e não tem mais nenhuma dúvida, podem ir. Obrigada, William. Valeu aí. E espero que você tenha aproveitado, viu? Qualquer dúvida, vocês podem me mandar lá, gente. Tchau, tchau. Eu vou salvar a gravação aqui. Daqui meia hora eu mando outro link, beleza?